Saúde, proteção, confiança, excelência. Conheça o Círculo Saúde, uma das mais importantes instituições do ramo no Rio Grande do Sul. São 90 anos acolhendo vidas na Serra Gaúcha, Vale do Paraiana e Vale do Caí. Somos referência em planos de saúde com soluções completas para você, sua família e sua empresa. Aqui no Círculo, você vê a excelência nos detalhes. Nosso hospital tem uma das mais modernas infraestruturas de saúde, acreditado com excelência e reconhecido pelos seus programas de atendimento humanizado. Contamos também com centros de especialidades médicas e centrais regionais de serviço, levando saúde e bem-estar a mais de 30 cidades. Além da infraestrutura própria, mantemos uma rede inteligente de parceiros e profissionais credenciados. Esse conjunto possibilita serviços completos, seguros e resolutivos. É um cuidado que você sente de verdade. Afinal, a gente cuida da sua saúde de forma integral, com sensibilidade e agilidade. Além disso, temos um compromisso com a nossa comunidade. Por meio do nosso Centro de Assistência à Saúde, garantimos atendimento gratuito para quem mais precisa. São mais de 15 programas e projetos. Deu para ver que o Círculo é completo e essencial, não é? E nós não vamos parar por aqui. Te ver bem é o que nos motiva a estar em constante evolução. Vamos continuar investindo muito para entregar um serviço cada vez melhor. Agora vocês já sabem quem confiar quando o assunto é saúde. No Círculo, a excelência você vê e o cuidado você sente. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa, campo, com Marcopolo já tô pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão.
Estudar ou trabalhar, passar de volta pro lar. A Marco Polo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marco Polo já tô chegando. Embarque com a Marco Polo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Aprender, desenvolver. Hooks, meu caminho eu vou fazer. Hooks, conhecimento pra crescer. Hooks, meu caminho eu vou fazer. Vou seguir um novo ritmo na minha batida, então pega a visão. Trocar, compartilhar, reinventar, sempre do meu jeitão. Sempre do meu jeitão. Aqui é cara e coragem pra fazer acontecer. Cheguei pra conquistar o meu futuro, eu vou fazer. Hooks, aprender, desenvolver. Hooks, meu caminho eu vou fazer. Hooks, conhecimento pra crescer. Hooks, meu caminho eu vou fazer. A UX é pra você, faz teu caminho, vem pra UX. Faça o vestibular, provas online, todas as segundas e quintas-feiras. Acesse ux.br e inscreva-se. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. O mundo evolui constantemente. E as ameaças cibernéticas estão cada vez mais automatizadas e diversificadas. Os métodos convencionais de segurança não conseguem acompanhar essa velocidade. É hora de mudar. Somos a IT Brasil.
líder em segurança cibernética e proteção de dados, com ampla variedade de serviços gerenciados. Há mais de 20 anos protegemos empresas com soluções de ponta de forma integrada. Nosso compromisso é tornar simples todo o processo, com agilidade e suporte. A arquitetura de sistemas nos possibilita ter uma plataforma de alto nível. Com a IT Brasil, você obtém economia com segurança máxima. Nosso gerenciamento possui integração com os mais diversos sistemas. O foco é evitar paradas inesperadas. Nosso portfólio abrange segurança cibernética, hardware, software, backup e replicação, serviços gerenciados e consultoria. Oferecemos soluções completas em todos os níveis, pois as ameaças crescem de forma acelerada, causando inúmeros prejuízos para as empresas. A IT Brasil protege a sua empresa com eficiência e agilidade. IT Brasil. Inovação e tecnologia. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado, aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50 mil clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje. Atenção, o evento já vai começar. Bem-vindos à RA Caxias. A edição de hoje é mais um capítulo da nossa série Histórias Inspiradoras. Ao contar as histórias das pessoas que contribuíram para a nossa comunidade e entidade, destacamos suas realizações e fortalecemos o senso de identidade e orgulho em nossa cidade. Com essa narrativa, damos boas-vindas à nossa palestrante, a matriarca da família Andreassa, Terezinha Andreassa, que logo mais contará sua história inspiradora. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias.
Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Oscar Louro. Uma saudação toda especial ao nosso prefeito municipal, Atiló de Domênico, nossa vice-prefeita, Paula Iores, nosso presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Marisol Santos, a nossa palestrante do dia de hoje, a dona Terezinha Andreassa, bem-vinda, ex-presidentes aqui da casa, a imprensa, senhoras e senhores. Nós hoje um pouco apreensivos com o retorno das chuvas e os seus eventuais estragos que atingem toda a nossa população gaúcha, mas com muita satisfação e muita energia, nós damos início a mais uma RA SIC nesta segunda-feira. Hoje teremos a oportunidade de ouvir uma história de vida inspiradora, contada por uma mulher que é um verdadeiro exemplo de determinação. A série Histórias Inspiradoras, da qual a dona Terezinha Andreassa faz parte, tem o propósito de compartilhar relatos que vão muito além das conquistas pessoais e profissionais, mas destacam os desafios, as emoções e valores que moldam grandes trajetórias. Antes, porém, queremos registrar os nossos efusivos cumprimentos aos 90 anos de história do Círculo Operário Caxiense, Círculo Saúde, uma instituição 100% filantrópica. O Círculo atinge esta marca extraordinária, tornando-se um testemunho de longevidade, dedicação e impacto positivo em toda a comunidade de Caxias do Sul e da região. Em 9 décadas de existência, a instituição construiu um legado de confiança e de compromisso com a saúde de todos os seus beneficiários. Portanto, nada mais justo do que celebrar a ligação profunda que o Círculo estabeleceu com a própria construção de Caxias do Sul ao longo de todos estes anos. Muito nos orgulha saber que o Círculo vai além do simples fornecimento de serviços, criando uma conexão verdadeira e uma união forte com toda a comunidade. Desejamos vida longa ao Círculo Saúde. Senhoras e senhores, a nossa palestrante, a matriarca da família Andreassa, é sem dúvida uma figura emblemática no cenário empresarial da nossa região. O Andreassa, sob a sua iniciativa e inspiração, tornou-se um dos principais grupos varejistas do Rio Grande do Sul. São mais de 40 lojas espalhadas por todo o estado. A empresa começou com um sonho e muito trabalho. Consolidou-se como a 5ª maior rede supermercadista do Rio Grande do Sul, empregando mais de 4.000 pessoas, 4.000 famílias. São conquistas impressionantes, mas o que realmente se destaca em todo esse caminho é o legado de valores e de princípios que a dona Terezinha imprimiu num negócio que não deixa de ser familiar, perpetuando um modelo de gestão baseado em responsabilidade e simplicidade. Ao longo dos anos, a dona Terezinha Andreassa mostrou que com determinação, resiliência e paixão é possível superar desafios e construir algo que vai muito além dos nossos sonhos mais modestos. A sua história é um testemunho vivo de como as raízes bem plantadas podem dar frutos grandiosos, não apenas para a família, mas para toda a comunidade. Afinal, né, Jaime, foi a dona Terezinha que disse assim: vendem uns radite aí. E de suas mãos também saíram pão, chimia, sabão, que abasteciam um pequeno mercado de secos e molhados. Deu tão certo que atualmente o Andreassa atende em média 50.000 clientes por dia.
pois hoje nós estamos aqui justamente para ouvir sobre esta bela jornada, carregada de desafios e de vitórias, construída junto com o seu Orlando e com todos os filhos e a família hoje muito maior, muito mais ampla. Tenho certeza de que a sua narrativa será uma fonte de inspiração para todos nós, reforçando a importância de acreditarmos nos nossos projetos e trabalharmos incansavelmente para realizá-los. E, principalmente, para lembrarmos das sábias palavras do seu Orlando. Fiquem sempre juntos. Isso ajuda muito. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Na edição de hoje, destacamos a participação na vitrine RA com a associada Creazione, Marcas e Patentes. Com mais de 15 anos de experiência no mercado global, a Creazione, Marcas e Patentes tem se destacado como uma aliada essencial para a proteção de ideias e patrimônios intelectuais. Orgulham-se em ter parcerias com marcas renomadas, como Tramontina, Vinícola Casa Valduga e Cooperativa Santa Clara, evidenciando sua capacidade e confiabilidade em oferecer serviços de excelência. Especializados no registro de marcas e patentes, atuam fortemente junto a indústrias e startups, garantindo proteção robusta e adequada a desenhos industriais e inovações tecnológicas. Além disso, sua expertise se estende aos direitos autorais, licenciamento de software, transparência de tecnologias e proteção de franquias. E a associada organizou um sorteio. Vamos aos ganhadores de hoje. A nossa primeira ganhadora, Kátia Schneider, isso? E a nossa segunda ganhadora, Isadora de Lima. Parabéns, então, às nossas ganhadoras. Pode retirar o brinde, então, no espaço da nossa associada. Após a palestra, teremos um momento de perguntas, lembrando que elas serão feitas através do Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando o QR Code exibido nos telões e, no final, a mediação será com o nosso presidente Celestino. Senhoras e senhores, peço a atenção de todos para que, durante a palestra, façam silêncio. E para que possamos ouvir mais sobre histórias inspiradoras, plantando grandes frutos, convidamos ao palco da RA SIC Caxias a matriarca Terezinha Andreassa, junto com o coordenador da diretoria de marketing da SIC, Felipe Andreola. Bem-vindos. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, prefeito. Bom dia, dona Terezinha. Seja muito bem-vinda à SIC. Obrigada. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com os supermercados Andreassa, no ano de 2001, era senso comum e muito natural as pessoas falarem que o mercado tinha começado com o senhor Orlando Andreassa. Com o passar do tempo, acabamos descobrindo que a história era um pouco diferente e que as raízes eram bem mais profundas. É por isso que estamos aqui no dia de hoje, para contar e valorizar essa história inspiradora
de Terezinha Vitória Pelim Andreassa. Para isso, vamos começar pelo início. Terezinha nasceu em uma família de agricultores, em Nossa Senhora do Pedancino, Caxias do Sul, no ano de 1936. Caxias, na época, era muito diferente de hoje. Tinha menos de 40 mil habitantes. Filha de Cesira e Vitório Pelim, cresceu ao lado dos 12 irmãos. Todos os filhos foram educados para trabalhar na roça, assim como os pais. Dona Terezinha, conta pra gente como era a sua vida com seus pais e seus irmãos lá no Pedancino. Era tudo como qualquer família, porque a gente era uma família, que nem numa fábrica, todo mundo vai trabalhar, e nós ia trabalhar todo mundo. Sim, e vocês desde cedo trabalharam na roça, todos os filhos? Tudo trabalharam na roça, todos meus irmãos, todas minhas irmãs, tudo trabalhamos na roça. E depois eu casei e continuei na roça, né? Sim. Meu marido era pedreiro, carpinteiro, tudo que vinha na frente, mas ele trabalhava fora, né? E ele tinha mais 2 irmãos, e o pai e a mãe, então eu ia para a colônia, né? E com os seus irmãos lá no Pedancino, vocês também vendiam o que vocês produziam lá? E lá em Pedancino nós vinha de a cavalo na cidade, vender de casa em casa o que nós produzia, que não era de cantina, de consumo da casa. O que vocês produziam lá no Pedancino, Dona Terezinha? Nós plantávamos milho, feijão, mandioca. Na horta nós plantávamos todas as hortaliças para vender. Era moranga, era tudo. E nós fazíamos 9 quilômetros de casa em casa. E nós tínhamos também uma plantação de laranja. Então as laranjas eram mais de Natal, então lá vinha mais tarde. E nós sempre vinha vender tudo, de casa em casa. De casa em casa. E aquela vez que vocês foram a cavalo vender as alfaces, as hortaliças, e estava muito frio? Aquela vez nós estávamos vindo de a cavalo e um senhor disse: "Guria, volte que vocês vão morrer de frio." Mas nós não podíamos voltar. Quando chegamos no mercado para entregar, estava tudo cozido, porque estava embaixo dos cavalos com aquela capa de chuva. E cozinhou tudo. Tivemos que voltar. Mas a vida também não era só trabalho, né, Dona Terezinha? Vocês também, de vez em quando, pegavam um táxi diferente e iam até a cidade, na missa, na catedral. Nós vinhamos de caminhão, tinha um caminhão do meu tio, e ele juntava tudo e nós vinhamos tudo à missa. Tudo à missa na catedral no domingo. Porque nós, ou a cavalo, ou de caminhão, nós sempre íamos à missa 2 pessoas. Porque de a cavalo não cabia mais que 2. Às vezes no caminhão a gente via mais do que 2. E a gente vinha. Na igreja tinha meu avô que puxava o terço, então nós sempre íamos no terço. Nós somos criados com bastante religião. Muito bem. Aos 17 anos, Terezinha conheceu Orlando Andreassa em uma matinê dançante no bairro Pedancino. Começaram a namorar e não demorou muito, Orlando quis casar, mas Terezinha não queria, se achava muito nova. Dona Terezinha, como a senhora conheceu o seu Orlando naquela matinê? Quando começaram a namorar? Nós começamos a namorar numa matinê dançante, assim. Ele estava ali bem sério, assim, encostado. Eu disse para minha irmã: "Vou dar uma alegria para esse rapaz." "Tá louca?" Eu larguei ela e enlouqueci. Deixei ele louco até morrer. Foi lá convidar ele para dançar e dançaram até o fim. Até o fim. Muito bem. E aí, quando ele quis convidar a senhora para casar, a senhora se achava muito nova. Como é que foi essa história? A minha mãe disse: "Se o rapaz quer casar, ou ele, das vezes, tu não quer casar, ele vai arrumar outra em casa. E tu vai ficar ali, né?" Era melhor garantir logo, né, Dona Terezinha? A minha mãe era sábia também. Verdade. Terezinha e Orlando casaram e tiveram 7 filhos, 5 homens, um destes faleceu, e 2 mulheres.
Todos os filhos de Terezinha nasceram em casa. Quando casou, Terezinha se mudou com seu marido para a casa da sogra, no bairro Nossa Senhora da Saúde, e passa a plantar no terreno da família do marido. Dona Terezinha, como foi esse início do casamento? Como foi na casa da sua sogra e o nascimento dos filhos? Eu acho que como todas as famílias, a gente tem que trabalhar. Os filhos vinham e não era que nem hoje, que tem tudo, a gente pode programar e tudo. Naquele tempo não, era outros tempos. Era outros tempos, né? Então, vinha e os filhos, e eu criei todos eles e tudo, nenhum. Com o passar dos anos, o casal decide se mudar para sua própria casa, na entrada do bairro Pioneiro. Orlando, nessa época, era pedreiro e trabalhava fora. Terezinha cuidava dos filhos e, para se ocupar, decidiu usar a sua experiência na agricultura e começou a plantar verduras em um potreiro ao lado da casa. Eram os anos 1960, época em que o mundo estava apenas começando a olhar para as mulheres. Dona Terezinha, conta para nós como foi o começo da sua plantação na sua própria casa e como é que a senhora começou a ter a ideia de vender esses produtos? Olha, nós já tinha a ideia desde solteira, porque nós desde solteira nós tínhamos uma lavoura em Pedancino, que nós vinha vender de a cavalo, né? E quando mudei para minha sogra, eles não tinham essa mania de plantar e vender. E eu comecei a plantar e vender, né? E ali eu sabia que dava um dinheirinho a mais, que dava para ajudar, tudo que dá para ajudar. E o que a senhora plantava ali na sua casa? Eu plantava batata, aipim, tomate, alface, de tudo que dá. E saía para vender, ia vender no Ceasa? Não, ia vender no Pioneiro. No bairro? No bairro Pioneiro. Muito bem. E com o passar do tempo, a senhora começou a também ficar conhecida na redondeza e as mulheres começaram a buscar as encomendas com a senhora. E a senhora vendia também pão, chimia, queijo, produzia leite. Vendia leite no Pioneiro, antes do Vitoripa Colégio se ia entregar o leite. E aí se decidiu montar uma pequena bodeguinha no porão da sua casa. Era o início. Aquilo nem se decidiu, foi com o tempo, foi botando mais uma coisa, mais outra. E quando vi, uma bodega estava feita. Sim. E daí, as crianças eram pequenas nessa época. Daí veio a festa da uva. Não tinha nada lá para abastecer eles, nada. E nós começamos a abastecer lá na festa da uva. E começamos a aumentar a coisa, porque lá se vendia bastante. Sim. Foi quando as vendas começaram a aumentar. A senhora Terezinha também estava na hora de registrar o negócio que ficava ali na rua Ludovico Cavinato, onde é o Super Andreassa Pioneiro hoje. Nessa época precisou registrar com o nome do seu marido, pois ainda não era comum que o negócio fosse reconhecido como sendo administrado por uma mulher. E aí pensou em se registrar o negócio, montar um pequeno comércio. Foi isso mesmo. O pequeno armazém que crescia a cada ano teve seu primeiro boom com a construção dos pavilhões da Festa da Uva, nos anos 70, nas proximidades do seu negócio. Os pavilhões que antes ficavam onde é a Prefeitura de Caxias levaram 2 anos para serem construídos. Durante este período, os trabalhadores que trabalhavam na construção dos pavilhões compravam do armazém. Dona Terezinha, conta pra gente sobre quando os negócios começaram a crescer, principalmente na construção dos pavilhões, e a necessidade de construir um novo espaço. Quando fizeram os pavilhões, foi uma época que a gente tinha que trabalhar bastante, e às vezes eles se atrasavam de vir encomendar as coisas, principalmente a carne, e eles vinham lá mais tarde, eu pegava ônibus, vinha ali no esgola, comprava carne, ia na Visconde e levava para casa, um saco de carne. Sim, e precisaram construir também o prédio na Casa Nova. E ele estava trabalhando mais para o lado da colônia, né? Fazendo uma cantina. Então eu tinha que me virar.
Eles queriam as coisas. Eu não... Dizia assim pro Vitor, o Jaime, que estivesse lá, cuidem da bodeguinha, que eu um pouco estou de volta. Eu ia lá, fazia compra e vinha, porque eu dizia, não venha de tarde, venha até meio-dia. Às vezes eles vinham ali 2 horas, meu marido estava trabalhando para fora. Então eu não podia perder o freguês, porque se eles começavam a ir comprar na cidade, eu perdia o freguês. Verdade. Tem uma história muito bonita dessa época, que o Jaime lembra sempre, que eles queriam fazer uma viagem na escola para Gramado, e aí eles vieram pedir o dinheiro para a senhora disse, eu não tenho dinheiro. Mas a senhora ensinou, teve um ensinamento aí nessas radites, não teve? Eu disse, tem um canteiro de radite ali, vão vender. E eles fizeram os fechinhos e foram bem ligeiros. Bem ligeirinho, venderam todo o radite para poder conseguir o dinheiro. É um belo ensinamento. Mas também teve alguns ensinamentos que a senhora teve que dar um pouco mais de dura neles, né? Porque eles iam para a escola e uma vez chamaram a senhora lá porque eles não queriam fazer as tarefas. Como é que foi isso? Isso é lá da escola, né? Sabe, duvido criança que não deixou de fazer os temas. A senhora teve que ir lá, A professora queria que eu fosse lá, eu fui. E aí a senhora disse o quê? Que se eles não fizessem o tema, o que ia acontecer? Eu ia aparecer outra vez no colégio ali, eles iam passar vergonha. Tem que ensinar esses guri a fazer as tarefas direito. Né? Não, eu sempre ensinei a fazer as tarefas e o meu marido ajudava também, porque eu tinha bastante serviço, então, vamos supor, ensinar o catecismo. Eu às vezes vinha da roça, tinha um monte de coisa, tinha criança pequena, Então, ele ensinava o catecismo e eu fazia o serviço. E nessa época que teve o crescimento ali dos pavilhões, que se precisou construir uma nova casa, parece que a senhora trabalhou até de servente de pedreiro para o senhor Orlando. Eu trabalhei de servente de pedreiro, fazia ferro, fazia concreto, fiz de tudo. Eu de fome não vou morrer. Para poder expandir um pouco o espaço para o mercado. Para poder expandir, porque era uma época que tinha bastante serviço. Não se encontrava ninguém para trabalhar. Eu disse para o marido, vamos começar eu e tu? Não sabe trabalhar, bom, me ensina. Como é que se faz uma massa? Eu nunca tinha trabalhado com massa de pedreiro, essa coisa. Aprendi a dobrar ferro, aprendi a amarrar, aprendi a fazer o concreto. Ele disse, o dia que faz o concreto, diz, tu não precisa vir no dia que eles iam fazer a chapa. Porque, diz, um serviço muito pesado. O dia que foi feito o concreto, ele disse assim, falta um homem. Eles me botaram a puxar régua. Puta la merda, que serviço mais pesado. Aquela coisa de puxar régua para o concreto. E eu tenho muitas experiências assim que a gente de hoje não vai ter, né? Sim, verdade. E a jornada também sempre foi muito cheia de desafios. Orlando passou por um período de depressão e não pôde mais trabalhar. Anos mais tarde, em um assalto, ele levou um tiro na perna. Ele se recuperou de tudo, com a ajuda de Terezinha, que seguiu forte, trabalhando enquanto tudo isso acontecia. Depois que ficou doente, o Orlando quis vender o negócio. Terezinha e os filhos não quiseram. Muito esforço já havia sido colocado nele. Os pais decidiram manter a marca na família e vender o mercado para os filhos, Jaime, Vitor, Mauro e Marcos. Unidos, os irmãos levaram o Super Andreassa a novos patamares. Dona Terezinha, conta para nós como é que os filhos começaram a participar e depois assumiram o negócio. Todo mundo sabia trabalhar com aquilo, porque eles vinham trabalhar com nós, eles trabalhavam fim de semana, se tinham férias, eles trabalhavam com nós, todos eles trabalharam. Os 4 irmãos tocaram o negócio até hoje, apoiados nos ensinamentos de trabalho duro passados pelos pais, e guiados também por seus próprios sonhos e talentos.
Eles estão sempre acompanhando tudo o que acontece, pois, como dizia o pai de Terezinha, o que engorda o boi é o olho do dono. Os valores do Grupo Andreassa estão intimamente ligados com os ensinamentos de Orlando e Terezinha Andreassa. Depois que os filhos assumiram o negócio, Terezinha se voltou mais para o cuidado e o carinho para com a família, e também ao trabalho voluntário no Clube de Mães da comunidade da Igreja Nossa Senhora da Saúde. Um dos seus maiores prazeres até hoje é ir todos os anos, durante a colheita da uva, ajudar sua amiga Lenita Eberle, nos parreirais de Santa Justina. A comida da dona Terezinha também é famosa, e os filhos e os netos, sempre que podem, pilam um almoço ou um café com ela. A senhora gosta muito de ir lá participar da vindima da uva lá em Santa Justina, dona Terezinha? Eu gosto muito mesmo. Eu vou lá, às vezes fico só fazendo comida, e ela vai para o trabalho. De tarde a gente vai todos, e assim a gente é um gosto. E é muito amiga, uma amiga do coração. Em dezembro de 2020, Orlando Andreassa faleceu. Deixou 6 filhos, 12 netos, 3 bisnetos e a esposa, com quem era casado há 65 anos. Foram anos de muita parceria e cumplicidade. Nona, como foi sua vida ao lado do seu Orlando? Foi bem bom, foi uma vida boa, sempre companheiros, a gente combinava um com o outro o que ia fazer e tal. Ele teve um tempo quando que eu recém-casada, ele trabalhava em Porto Alegre. Fim de semana ele vinha. E eu ia para a colônia com minha sogra. Meu sogro, eu ia trabalhar com eles, porque estava morando com eles. Depois nós construímos a nossa casa, fomos para a nossa casa. Ali comecei a plantar e vender de novo, porque quem é da colônia não fica sem fazer nada. O trabalho na colônia é difícil, mas é um ofício que ele é muito gratificante. É gratificante, porque tem os produtos, né? Com o tempo, o Grupo Andreassa foi crescendo junto com a região, multiplicando conquista e realizando sonhos. Hoje, com mais de 50 anos de existência, o grupo faz parte do dia a dia de milhares de famílias. O negócio familiar se expandiu muito mais do que imaginado por Terezinha, hoje com 87 anos, e se consolidou como uma das principais redes mercadistas do sul do Brasil. Além de Caxias do Sul, cidade onde tudo começou, o Grupo Andreassa atualmente está em Farroupilha, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Vale Real, Arroio do Sal, Vacaria, Capão da Canoa, Marau, Monte Negro, Porto Alegre e Nova Petrópolis. Dona Terezinha, como a senhora se sente hoje, olhando para tudo que foi construído no Super Andreassa, quando a senhora plantou as primeiras plantas? Imaginou que fosse dar tantos frutos? Eu tenho um orgulho que meus filhos conseguiram seguir o caminho que eu estava, né? Que é um caminho que, se a gente cuida bem, é um caminho que dá para viver. É um caminho que dá trabalho, mas também dá para a gente viver. E eles trabalham e se dão bem, tem muito trabalho eles têm. Eles se mantêm ainda juntos e unidos conforme o ensinamento que vocês deixaram para eles, né? Sim, conforme ensinei, fiquem juntos, se respeitem, cada um, e eles ficam. Claro que sempre com negócio, um tem uma ideia, outro tem outra, mas quando que é no fim eles caem, todos no... Eles conseguem levar adiante. Sim. A rede hoje está consolidada em 4 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão, Vantajão Atacado e a nova empresa agora de logística, a Logasa. Hoje são 48 lojas, mais de 4.000 funcionários, tornando o grupo um dos maiores empregadores da Serra Gaúcha e que atende em média 50.000 clientes por dia.
A marca Andreassa chegou até aqui com uma certeza. O segredo está na sua essência. Todo esse crescimento não deixou de lado o espírito de negócio familiar, baseado em esforço, dedicação, união e simplicidade. Valores que são inegociáveis, que constroem essa trajetória desde o início. Essa história que começou na família segue com ela. Proporcionar uma vida melhor para todas as famílias é o grande propósito de marca do Grupo Andreassa. Esse propósito tem origem com a Dona Terezinha, que plantou as primeiras plantas só para dar uma vida melhor para sua família. Cresceu com a família, assumindo o negócio, com os clientes que sempre se abastecem de alimentos para as suas próprias famílias, os funcionários que fazem suas carreiras dentro das lojas do grupo, os parceiros e fornecedores. E, por fim, o propósito está em toda a comunidade, com muitos projetos de responsabilidade social, como Eficiência em Ação, com mais de 200 profissionais com deficiência intelectual, a Melhor Idade, com retorno ao mercado de trabalho pela terceira idade, o Jovem Aprendiz, aluno nota 10 e o primeiro emprego, proporcionando aos jovens a oportunidade do trabalho, o Troco Solidário para as entidades de todas as cidades em que o grupo atua, o Sábado Solidário do Banco de Alimentos e muitos outros projetos e ações de impacto social. Dona Terezinha, como a senhora se sente sabendo que o propósito do Grupo Andreassa, que é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias, tem a origem na sua própria vida, isso que começou também com essa origem de proporcionar uma vida melhor para a sua família? Eu tenho um pouco de orgulho de saber disso, que eles estão indo para um caminho do bem, que eles não ajudem as pessoas. E a senhora também teve aquelas primeiras plantas que a senhora plantou, que originaram esse propósito na sua vida, de melhorar a sua vida e a da sua família. Aquelas primeiras plantinhas que eu comecei, negociar um vinho com o Piccoli, trazer garrafão ali de casa até o Pioneiro, e vender leite. Tem uma história bem grande. Uma história de muito trabalho, de muita dedicação. Dizem assim, ganharam na loteria. Foi muito trabalho, mas muito mesmo. Mas é uma história que também construiu essa família linda e esse negócio que está presente na vida de muitas pessoas até hoje. Então, Dona Terezinha, já estamos chegando no final da nossa apresentação. E olhando para toda essa história inspiradora de vida, nós precisamos todos enaltecer esse grande legado e agradecer à senhora por essas pequenas plantas que deram um fruto tão grande. Muito obrigado, Dona Terezinha Andreassa. Obrigado pela homenagem. Tudo de bom, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Vou convidar o nosso presidente Celestino ao palco. A gente tem um momento aí de perguntas, alguns agradecimentos. Dona Terezinha, como é bom, me repetindo aqui, né? Como é bom ouvir a história da própria história, né? É a história sem filtros, sem emendas, sem cortes, é a história de quem viveu a história. O nosso prefeito Adilaude Domênico, ele está inscrito aqui para lhe dizer algumas palavras. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a Dona Terezinha e dizer da nossa alegria, Dona Terezinha, estar aqui lhe ouvindo. A gente que acompanhou boa parte da vossa carreira junto com o seu Orlando, e eu me lembro
muito bem de quando eu comecei a vender para a senhora e para o seu Orlando. Ele saía trabalhar de pedreiro, a senhora cuidava do armazém, os filhos eram pequenos. E a gente sempre teve um relacionamento fantástico com o seu Orlando. Ele era uma pessoa muito determinada, de muita visão, e naquela época tinha uma inflação bastante grande e alguns produtos eram monopólio, como era o caso do Cristal Açúcar, que tinha que depositar o dinheiro para depois receber a carga. E muitas vezes eu não tinha o dinheiro para uma carga completa. Eu ligava, seu Orlando, o senhor tem condições, vamos comprar junto? E a gente fez muitos negócios assim, óleo de soja, que na época era só o Primor, não se conseguia vender outra marca. Ficava depositado lá no meu depósito, nunca fizemos um contrato, nunca assinamos um documento, era uma relação de extrema confiança. E assim a gente acompanhou e conheceu a sua trajetória junto com o seu Orlando, depois com os filhos. E talvez poucos saibam, além dessa marca Andreassa, de todo esse império comercial que foi construído, nós temos um símbolo na nossa comunidade, que é a Igreja Imaculada Conceição dos Capuchinhos, que foi talvez um dos primeiros trabalhos de pedreiro do seu Orlando. Ajudou a construir aquela igreja que está aí até hoje. Depois vieram os filhos, o Marcos e o Jaime, começaram o mercado, eu comecei a vender para eles. Como eu era muito amigo da família, eu fui lá para negociar, e o Marcos, o primeiro dia, ele disse assim: negócio tem que ser bom para os dois. Eu me arrumei na cadeira, eu digo, que legal. Ele disse, para mim e para o Jaime. Tem que ser bom. Mas foi um período muito bom, a gente sempre teve um relacionamento fantástico, uma família que seguiu os exemplos do pai e da mãe, de seriedade, de compromisso, de retidão. E hoje a gente fica muito orgulhoso, dona Terezinha, da história de família de vocês, né, com os 4 filhos que tocam a empresa, o Vitor, o Jaime, o Mauro e o Marcos, que é o caçula da família. Então, parabéns, dona Terezinha, que a sua trajetória, que a sua vida, o seu legado sirva de inspiração para tantos empresários aqui da nossa cidade. Parabéns, tenho muito orgulho de ter tido essa oportunidade de ser amigo do seu Orlando, da senhora, da vossa família. Muito obrigado. Muito bem, dona Terezinha. O Mauro, ele quer dar umas palavras. Eu estou achando que eles conversaram bem com a senhora antes dessa palestra, porque a senhora não contou nenhuma... Só que eles não estudavam muito e nada mais. Eu acho que eles se convenceram a não contar as coisas deles, né, Mauro? Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos. Então, a princípio, mãe, muito obrigado pela essa linda família que a senhora e o pai conseguiram formar. Então, além do Jaime, do Vitor, Marcos e Mauro, temos a minha irmã Ana, que está aqui. A caçula é a Ana, na verdade. Dos homens é o Marcos, mas a caçula é a Ana. E a Rosa, que não está presente por outros motivos, ela não pôde estar, né? Então, tem uma história que a mãe diz assim, ó, mãe, por que eu estou apanhando? Não sei, mas tu sabe por quê, né? Então, imagina com 6 filhos pequenos, né? Pai trabalhando de pedreiro fora e na colônia, e ela tinha que dar conta de todos nós. Imagina hoje, com 1, a gente perde os cabelos, com 2, né? E com 6, hoje, eu não consigo imaginar uma família hoje com 6 filhos, e 2 trabalhando fora sem pouco rendimento, pouco esquei, né? Então, acho que mãe e a senhora, e eu, junto com o pai, foram fantásticos apoiadores nossos e espelhos nossos, né? A gente se olha, hoje somos meio parecidos entre nós. Eu olhei o pai, meu filho é a cara dele, eu sou a cara do pai. Então, a gente tem um DNA muito forte, que está intrínseco no nosso ser, aqui no coração, que diz, vamos lá, que juntos somos mais fortes. Obrigado, mãe, em nome dos meus irmãos e das minhas irmãs. Dona Terezinha, nós já podemos ver aí pela sua fala, pelo depoimento dos guris, com muito carinho os guris, né? A senhora é uma pessoa extremamente positiva. A senhora não se deixa vencer por qualquer desafio. A gente vai em frente. Mas eu queria que a senhora pudesse compartilhar conosco, é uma pergunta que eu sempre faço aqui nas nossas histórias inspiradoras, algum momento dessa caminhada, dessa jornada,
e que a dificuldade se apresentou, e certamente se apresentou, na vida de todos nós, eventualmente ocorrem esses momentos, que a senhora pudesse compartilhar conosco esse momento em que a senhora botou a cabeça no travesseiro e disse assim, puxa vida, esse negócio é muito pesado para nós. Mas a senhora foi lá, deu a volta e venceu o desafio. Se a senhora puder compartilhar esse momento de eventual dificuldade na caminhada. O senhor disse, foi lá, botou a cabeça no travesseiro. É só virar o travesseiro. Vira o travesseiro e segue em diante. Porque não tem outro jeito. Pensa na solução e não no problema. Pensar nas coisas que vêm melhor. Amanhã é melhor. Depois da manhã vamos ver. A gente, quem tem um negócio que não perdeu um dinheiro, é mentiroso. Porque nos negócios a gente sempre perde. Um aqui, um ali, um lá. E eu dizia assim, Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar. Isso ali é verdade, porque se a gente vê numa perda dessa chorar, amanhã depois ganha assim. Muito bom, Dona Terezinha. Parabéns, família Andreassa. Me somar aos números que tu citou há pouco, são 4.000 famílias diretamente, mas são muitas mais famílias envolvidas no dia a dia do negócio. São muitas oportunidades, quantos Jaimes que colhem o seu radite e têm a oportunidade de comercializar dentro da rede, quantos Vitor que lá com o seu garrafãozinho de vinho começam um negócio e vão lá na rede e podem multiplicar. É mais uma das grandes marcas que Caxias tem, que Caxias exporta além fronteiras. É mais uma bandeira que nós orgulhosamente levantamos aqui na casa e a cidade como um todo para a Serra Gaúcha e para o Estado. Obrigado por estar conosco, obrigado por compartilhar essa história linda de superação, de vitórias e principalmente por escolher ter estado aqui conosco nesse final de manhã de hoje. Muito obrigado e a todos uma ótima e produtiva semana. Muito obrigado.